Agora é a hora dos empresários da pequena empresa ganharem dinheiro com a internet. O Marketplace da KeepSell chegou com tudo. Você que tem um micro e pequeno negócio, venha vender os seus produtos num Marketplace focado em você. Cadastre-se no Marketplace da KeepSell e venda com segurança para qualquer pessoa física ou jurídica do Brasil, sem burocracia. Inscreva-se gratuitamente agora e coloque a sua empresa na era digital. Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Confira! O advogado Marcos Tavares Leite comentando a aprovação pelo plenário da Câmara dos Deputados da inclusão de microempresas nas regras da Lei do Contribuinte Legal. O professor de Economia Joelson Sampaio dando dicas de 2 tipos de fundos de investimentos para empresas, que podem ser boas alternativas em tempos de crise. O CEO da Money Invest, Marcos Travassos, comentando como as empresas podem agir para terem uma boa retomada econômica nesses momentos de incerteza. Além de dicas e curiosidades. E nesta semana, o presidente do Simp, Joseph Cury, recebe o economista da Tendências Consultoria, Fábio Klein, que apontou os caminhos para o país retomar a economia. Fique conosco! No dia 27 foi aprovado pela unanimidade do plenário da Câmara dos Deputados o projeto de lei complementar número 9 de 2020, que autoriza a inclusão das empresas optantes do Simples Nacional no programa de contribuinte legal. Por esse programa, que abrange todos os débitos junto à União Federal, o contribuinte pode negociar as suas dívidas com uma redução do valor devido, que pode chegar, no caso de micro e pequenas empresas, em até 70%, com parcelamentos em até 145 meses. Na versão original da Lei do Contribuinte Legal, não poderiam as micro e pequenas empresas optantes do Simples fazer essa adesão. Agora está autorizado, e isso foi facilmente aprovado, como disse, pela unanimidade do plenário da Câmara, e é encaminhado ao Senado Federal. Esse projeto de lei também permite e abre um prazo para que as micro e pequenas empresas que iniciaram suas atividades, as suas inscrições no exercício de 2020, ainda possam fazer a adequação e fazer adesão ao Simples Nacional. Tudo isso agora vai ser encaminhado ao Senado Federal e, apesar da situação de pandemia, esperamos que tenha também uma aprovação bastante rápida, já para entrar em vigor o mais rápido possível neste exercício, auxiliando as microempresas e empresas de pequeno porte, que são as maiores geradoras de emprego e renda do Brasil e que, nesse momento, são as mais penalizadas com a situação da pandemia do Covid-19. O Simp vai acompanhar cada passo, cada item desse projeto de lei, agora encaminhado ao Senado Federal, para que realmente possa assegurar a micro e pequenas empresas esse poder de negociação, a possibilidade de negociação de seus débitos, pelo menos em relação à União Federal, e assim assegurar ainda uma atividade formal, geradora de emprego e renda. Com o avanço da tecnologia digital, as informações estão na palma da mão. Vídeos, e-books, tutoriais, podcasts. Mas de que serve tanta informação se nós não temos tempo para filtrar o que realmente é de qualidade? Os cursos à distância da Capta têm curadoria e são focados no desenvolvimento pessoal e profissional. No que você é bom, para a Capta te deixar ainda melhor. Modernize o seu conhecimento e aplique no seu dia a dia. Vem aprender com a gente, Capta, o portal do conhecimento. Bom, pessoal, depois de mais de 2 meses de pandemia, os governos começam a falar da volta da atividade econômica. E sem entrar no mérito se isso é adequado ou inadequado, sem polarizar absolutamente nada do ponto de vista da saúde, tratando do fato, chega a hora de, mais do que nunca, o pequeno, o micro e o médio empresário olhar para dentro da sua empresa e tentar entender como é que esse ambiente de crise pode ter modificado o seu modelo de negócio.
seja o comportamento do seu cliente, seja a sua relação com fornecedores ou até mesmo questões logísticas que têm mudado bastante. Mas não podemos esquecer que quando você muda o patamar da sua atividade, ainda que saindo de uma semi-paralisia, você vai demandar mais capital de giro. E nesse ambiente de incerteza, a tendência é que o mercado financeiro tradicional seja menos doador de crédito para micro, pequenas e médias empresas, como sempre acontece, aliás. A dica que eu trago hoje é: olhem para as fintechs, procurem pelas fintechs. As fintechs são empresas que oferecem ao mercado produtos financeiros, entre eles o crédito, de uma maneira muito mais tecnológica, simples e menos burocrática. Então, não deixem de olhar para as fintechs para poder recompor o seu capital de giro e tentar voltar à atividade o quanto antes. Bem, se cuidem, a pandemia está aí, não vencemos esse vírus ainda, mas nós vamos vencer. Um grande abraço a todos. Olá, o ano de 2020 tem sido um ano muito desafiador para a economia por conta da crise da pandemia que tem afetado indiretamente ou diretamente todos os setores, todas as áreas, todos os segmentos da economia. Nesse sentido, algo que tem surpreendido é a capacidade de inovação, a capacidade de empreender do brasileiro. Muitos brasileiros estão surgindo com novas ideias, apresentando negócios inovadores. E esses negócios vão mudar muito a forma como as empresas, as famílias, toda a sociedade se organiza. Para quem gosta de investimento, essa é uma boa oportunidade, olhar os novos negócios que estão surgindo. Por quê? Muitos fundos de investimento, como fundos de venture capital, fundos de private equity, investidores anjo também, eles aportam capital nessas empresas pequenas ou até mesmo em empresas que não saíram ainda do papel, mas a ideia é muito boa e crescem com essas empresas. Saiba mais, tem muitas informações, procure dados sobre esse segmento, Venture Capital e Private Equity. São dois segmentos que vão crescer muito, porque apoiam essas empresas, essas ideias inovadoras e que têm mudado muito a vida do brasileiro. E nessa crise não tem sido diferente. Tem ajudado o Brasil com inovação e também com tecnologia. De novo, não deixem de acompanhar essas empresas. São empresas que vão afetar o nosso dia a dia e vão afetar muito a economia. Serão importantes para o crescimento, a retomada do crescimento do Brasil. E certamente quem investir nessas empresas poderá se dar bem no futuro. Boa sorte! Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é Fábio Klein. Ele é economista da consultoria Tendências, que estuda majoritariamente a macroeconomia. É um prazer tê-lo conosco. Prazer é meu, Cury. É um prazer poder contribuir com esse debate num momento tão complicado como o atual. Bom, é um prazer tê-lo conosco. Como é que você está vendo, qual a tua análise do momento econômico atual? Olha, é uma crise sem precedentes históricos no Brasil e no mundo. Ela vai superar em grande magnitude a grande crise financeira de 2008, 2009, que atingiu de forma brutal vários países, principalmente os países avançados, mas isso teve algum efeito para países emergentes como o Brasil. Dessa vez vai ser pior ainda, né? Então, o tamanho do problema é muito maior e daí o desafio para a solução desse problema e passar por esse momento é ainda maior, né? Exigindo de governos respostas do tipo padrão de uma guerra, né? No fundo, isso que nós estamos vivendo é como se fosse uma grande guerra e daí o tipo de resposta que a gente precisa, né? Estamos olhando e pedindo, né?
é de um padrão de guerra. Estamos num esforço de guerra. Você diria que esse cenário se aplica no mundo inteiro e empresas, trabalhadores, sociedade civil como um todo e governo, todos sairão perdendo no primeiro momento? Acho que uma coisa que a gente tem certeza é de que haverá um grande prejuízo, né? Agora, a gestão da política econômica, ela visa reduzir o tamanho desse prejuízo, né? Porque o prejuízo virá, né? A queda virá. Então, acho que não há como não considerar isso. O desafio agora é reduzir essa perda por hora. Nós estamos falando perda de vidas, perdas econômicas, que andam juntas ou elas andam separadas? Quando você fala em perdas. Elas andam juntas. Juntas. Exatamente. Okay. Então, nós estamos falando, teremos perdas de vidas no mundo inteiro, não só no Brasil, perdas econômicas também no mundo inteiro, que será rateado. Governos vão ter que injetar dinheiro, mudar o foco para tentar diminuir os impactos, tanto a nível social como a nível econômico. É isso? Exatamente. Acho que mais do que nunca, nestes momentos de guerra, onde a função do governo é fundamental, primordial. Acho que não dá para imaginar uma solução que não envolva muito governo e governo bom, governo eficaz. Então, sem dúvida, países onde os governos são mais eficazes, mais fortes, com capacidade de resposta maior, tendem a ter um desempenho ou uma queda, né, um prejuízo de vidas e econômicos menores. Em países onde os governos são mais frágeis, mais erráticos, os prejuízos tendem a ser maiores. Nós estamos, eu acho que, vivendo uma crise que jamais foi vista nos últimos 100 anos pela humanidade. Você concorda com essa afirmativa? Olha, eu acho que ela tem algumas características, talvez, que a gente possa chamar de únicas, né? E, em grande parte, é fruto de uma construção humana que é a globalização, né? Sim. Então, acho que essa talvez seja uma certa novidade dessa crise, porque ela só atingiu o mundo inteiro quase ao mesmo tempo por causa da globalização, por esse fluxo intenso de pessoas, de mercadorias e etc. E ela tem essa característica epidemiológica de um vírus com uma rápida capacidade de propagação e um vírus novo desconhecido. Você concorda que nós temos que ter soluções novas e não soluções antigas para um problema novo? Eu acho que sim. Por exemplo, você me perguntou se a economia e saúde andam juntas, né? Eu acho que é aí que, por exemplo, nasce a criatividade, a capacidade de entender melhor essas relações. Então, essa dicotomia que a gente viu recentemente, eu quero salvar a economia porque senão as pessoas morrem de fome, como se pudesse ser feito isso e abrir mão de salvar a saúde. Essas coisas elas andam juntas, inclusive tanto que países que optaram por aquele isolamento mais vertical, que a gente fala que é aquele isolamento apenas para o público mais suscetível à letalidade do vírus, né, mais exposto aos problemas do vírus, e o resto das pessoas mais livremente circulando, voltaram atrás, né? Por exemplo, o Reino Unido, a Itália. Por quê? Porque começaram a ver um problema no sistema de saúde deles. E a mortalidade gigantesca. Mortalidade gigantesca, incidência grande. Isso para países avançados e ricos, cujo sistema de saúde é mais bem montado que o nosso, mais preparado, em tese, né? E voltaram atrás nessa estratégia. Opa, peraí, eu preciso salvar a saúde. E aí depois a gente cuida da economia. E aí... Daí a função do governo é tão importante. Porque se a gente erra, na mão acha que tem que liberar porque a economia tem que andar, a gente vai começar a ter problema na saúde. Um colapso no sistema de saúde que vai exigir um novo isolamento, volta atrás, e o governo vai ter que olhar e despender mais recursos para a saúde, mas talvez aí seja tarde demais. Então, para que o sistema de saúde não entre em colapso, é que o governo tem que compensar a perda econômica. É por isso, quer dizer, a economia ela tem que parar para a saúde suportar e para as vidas voltarem depois, né? Para não morrer gente. E aí é isso que o governo tem que fazer nessa hora, compensar esse prejuízo econômico para que essa paralisação permita com que salvemos vidas. Se falarmos
muito claramente o que você está dizendo é o seguinte: o governo precisa injetar dinheiro na economia fortemente para salvar empresas, para salvar empregos, para salvar vidas, para salvar o seu mercado interno, para salvar um possível momento de retomada que só saberemos qual será em função da queda da mortalidade. É isso? Exatamente. Traduzindo assim aquilo que você está dizendo? Exatamente. Não há meios de imaginar que a necessária paralisação da economia para evitar a propagação e o colapso no sistema de saúde possa ser resolvido sem governo. Não dá para imaginar recursos privados ou saídas e soluções privadas que, para garantir e salvar a saúde, a gente resolva na economia aqui por conta própria, não. É isso que nós estamos assistindo no mundo inteiro? Esse tipo de medidas, o governo injetando dinheiro, salvando empresas, salvando emprego, salvando mercado, no mundo inteiro? Na maioria, ou 99% dos países. Tirando as exceções muito esquisitas que não vale a pena a gente comentar, é isso que estamos vendo no mundo inteiro. É isso que o Banco Mundial, o FMI, a OMS está dizendo que tem que ser feito. Né? Então, é nessa hora que somem as diferenças ideológicas, as diferenças de orientação de política econômica que são naturais, fazem parte do jogo democrático, mas nessa hora onde a vida está em jogo, em primeiro lugar, e a economia ela está em jogo, vamos dizer em segundo lugar, mas no sentido de que... Elas andam juntas. Andam juntas, mas como o foco agora é salvar vidas, e sem conseguir salvar vidas, a gente também não salva a economia, né? Então por isso que elas andam muito juntas, os governos têm que tirar essas diferenças de lado em termos de eu acho que o melhor modelo econômico de país é menos governo, menos Estado e mais setor privado. Essa é uma linha mais liberal. Outros países acham que numa linha mais social é preciso ter um Estado mais forte, mais atuante, inclusive no setor econômico. Ok, isso faz parte, mas nessa hora, seja um, seja outro, a função do governo está entrando e precisa entrar para dar conta de salvar a saúde e a economia. Nos países desenvolvidos, nós temos visto o governo, por exemplo, nos Estados Unidos, chegar ao ponto de que 99% do risco financeiro é do governo, do Tesouro americano, dando dinheiro a fundo perdido para salvar empresas, para que ela não desative. A mesma coisa acontecendo na Europa, para a manutenção de empregos, etc. Por que é que, na sua avaliação, o Brasil não consegue fazer isso? Olha, os 85% que o Tesouro Brasileiro está garantindo naquele programa de crédito, caso haja um... Capital de giro. Capital de giro, exatamente. Que ainda não foi normatizado e nem a medida provisória saiu e o dinheiro não foi alocado ainda. Isso eu acho que a gente pode trazer até para outros programas do governo sobre a dificuldade de implementação, a burocracia, a lentidão. Sim. Né? Porque nessa crise, a rapidez e a eficácia governamental, a eficiência é determinante. Não apenas o volume importa, o tamanho da ajuda, que é fundamental, e nesse ponto as medidas todas do governo desenhadas em termos de magnitude estão em linha com a média mundial, 4,5% a 5% do PIB de gasto fiscal e renúncia fiscal, etc. Mas a questão da velocidade aí é uma outra questão que super importa. Chegar na ponta, chegar a quem precisa. Exatamente. E realmente está tendo grande dificuldade, aliás, não está chegando. Isso. Com certeza, este governo talvez tenha sempre uma dificuldade em tentar equilibrar o quanto eu devo ter de ajuda do governo e quanto que eu tenho que controlar o desequilíbrio fiscal das finanças públicas. Né? O Brasil tem uma característica, na pré-pandemia, de um problema fiscal muito sério. Vem a pandemia exigindo mais gastos e menos carga tributária, no sentido de desonerar as empresas, as famílias, para que elas possam sobreviver economicamente. Que é necessário. É necessário. E, pelo jeito, o governo está, de fato, não tem jeito, emergencialmente precisamos ajudar, tanto que, em termos de volume, o desenho não está muito fora do que está internacionalmente, na média, mas a questão de chegar não está chegando direito. O anúncio está correto. Uhum. A implementação é que falta ocorrer.
Aí eu queria voltar nos 85% e você colocou, nos Estados Unidos o Tesouro americano está garantindo 99% do risco, sendo que os bancos são meros repassadores, né, nesse sentido. Para deixar claro, nós sempre dissemos que o sistema financeiro, como um todo, bancos, fintechs, factorings, enfim, todos que trabalham com o sistema financeiro são fundamentais para o desenvolvimento de qualquer país, de qualquer empresa, e não existe uma única empresa no mundo bem-sucedida que não teve apoio do sistema financeiro. E nós vivemos um regime capitalista. Agora, o dinheiro tem que chegar na ponta e eles têm que cumprir o papel deles. Sim, e aí eu queria trazer essa questão de quem paga o risco, né, vamos dizer assim. E os bancos, no papel normal deles, como o setor privado, o negócio do banco é justamente avaliar o risco entre a captação e o custo dessa captação e emprestar, gerar um crédito. Esse é o ativo do banco, né, o crédito. E esse crédito e essa devolução, essa receita bancária pode ser menor quanto maior o risco e maior a inadimplência. Numa crise como a atual, nem os bancos sabem exatamente qual é o tamanho dessa inadimplência, nem os empresários. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Então, começa a surgir uma assimetria de informação que, por exemplo, quando os bancos usam os scores de crédito para minimamente aferir qual é o risco de emprestar para aquela empresa, para aquele cliente, ele coloca isso na conta e define o spread bancário, né? Agora, ele perdeu essa avaliação, porque o próprio empresário e a própria pessoa física, que sabe melhor o risco do seu negócio, ninguém da sua renda, sabe hoje. Ninguém sabe. Então, é por isso que faz sentido essa política criativa, neste momento único, de ter um tesouro compartilhando esse risco, ou até assumindo ele quase que completamente. Sim. Necessário. Exato. Necessário. E aí os bancos passam a ser os operadores, porque o multiplicador bancário aumenta, então os bancos têm uma função de multiplicar e fazer o dinheiro circular que nenhuma outra entidade consegue fazer, né? Então, nesse sentido, esses 85% que o Tesouro Nacional estaria garantindo, poderia ser mais ou menos, e comparativamente aos Estados Unidos, eu acho que aí vem a questão fiscal. Talvez o porquê do Brasil talvez não ter ainda pensado em garantir 100%, e garantir até mesmo independentemente de ter a empresa demitida ou não, ou coisa, não vincular essa garantia a evitar desemprego, por exemplo. Simplesmente seria manter as empresas operando, que o Tesouro garante. Talvez o Brasil não adotou um 100%, como os Estados Unidos e tal, por causa desse risco fiscal. Está a tempo. Fábio Klein, nós agradecemos muito a sua participação, chegamos ao final do nosso tempo, agradecemos todo o conhecimento acumulado e desejando que o Brasil siga um rumo para minimizar a perda de vidas, a perda de empresas, a perda de empregos e continue no caminho de um Brasil melhor para toda a sociedade. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá! Agora é a hora dos empresários da pequena empresa ganharem dinheiro com a internet. O Marketplace da KeepSell chegou com tudo. Você que tem um micro e pequeno negócio, venha vender os seus produtos num Marketplace focado em você. Cadastre-se no Marketplace da KeepSell e venda com segurança para qualquer pessoa física ou jurídica do Brasil, sem burocracia. Inscreva-se gratuitamente agora e coloque a sua empresa na era digital.